Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, gravando. Um, dois, três, gravando. Eu quero estar te presenteando nessa aula de hoje com uma reflexão extremamente importante e que eu acredito que vai te gerar muito valor em 2019. Eu quero te fazer uma seguinte pergunta. Quando você pensa em uma pessoa de short, de tênis e de regata, quando você pensa em uma pessoa de camisa social e sapatênis e calça jeans, ou quando você pensa em alguém de terno, quem você pensa que é o professor de educação física? Eu quero que você guarde essa reflexão para você. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai pensar na mesma coisa. E é exatamente por isso que eu construí esse vídeo. E nesse ano, batendo um papo com um dos meus colegas de Mastermind, ele levantou um ponto muito importante. Ele falava assim: Júlio, quando você vai fazer um curso, quando você vai conversar com um professor de educação física, você não pode entrar muito arrumado. Você tem que arrumado para você tem que ser no máximo uma camisa polo, um sapatinho legal, porque acima disso você vai estar passando uma postura de extrema arrogância para o profissional. E eu passei o ano todo de 2018 pensando nessa reflexão, que de fato tem coerência, de fato faz todo sentido. Mas eu pensei, peraí, isso está muito errado. Por que estar arrumado, por que estar passando uma boa imagem é motivo de arrogância? Será que você consegue imaginar um nutricionista, um médico, dando um curso, se vestindo de uma forma extremamente simples, de uma forma extremamente básica? E por que isso é importante? Por que esse raciocínio é importante? Talvez, e você vai me responder aqui embaixo se isso é verdade, talvez você tenha convivido durante toda a sua graduação com pessoas frequentando a sala de aula de chinela, sem se preocupar com o visual, sem se preocupar com a imagem que passam. E tá tudo bem, não tem nenhum problema com a forma como você gosta de se vestir. O problema está em quando você transfere isso para o teu trabalho. Porque uma coisa que nós temos que entender é que a primeira impressão é muito importante. E o teu cliente vai determinar o teu valor exatamente pela primeira impressão. Assim que ele olha para você, ele vai te dizer se você vale mais e se você vale menos. E se você não passou uma primeira impressão poderosa, você vai perder, você vai ter que gastar muita energia para transformar isso em um valor. E às vezes a gente não tem tempo para isso. Às vezes tudo que a gente tem são aqueles primeiros 10 minutos para mostrar o nosso serviço e o cliente dizer: vale isso, vou pagar. Ou ele dizer: tá muito caro, eu vou procurar com outro profissional que cobre um preço mais barato. E ele vai nesse profissional que cobra um preço mais barato. Porque na mente do cliente, aquele professor de camisa polo, de bermuda, que monta um treino, para o cliente, aquele tipo de professor tem um valor específico. O mercado já criou uma margem de valor específica para aquele professor. De modo que quando um cliente entra num consultório de um médico, e quando um cliente entra num consultório de um nutricionista, ele já tem outra visão, ele já tem outro formato de precificação interno. Então, você não pode ficar desgostoso, você não pode ficar incomodado pela forma como as pessoas te enxergam. Uma vez um grande professor me falou o seguinte: sábio é aquele que entende como é que funciona o jogo e joga o jogo, para depois tentar modificar as regras. O tolo é aquele que tenta gerar resistência a regras já estabelecidas e tenta gerar resistência sem ter capacidade para fazer aquilo. Então, eu quero que você reflita nesse final de 2018
E eu quero que você pense em como a tua imagem profissional impacta nas suas vendas, em como a forma como você se demonstra nas redes sociais, em como a forma como você se veste dentro de uma sala de musculação impacta no valor que o cliente vê do teu produto. Uma simples diferença entre trocar uma bermuda por uma calça, entre trocar uma regata por uma camisa polo preta, entre estar com o cabelo bagunçado e estar com o cabelo bem penteado, faz toda a diferença na hora de você cobrar o teu valor e na hora do cliente dizer se está caro ou se está muito barato. Eu preciso que você entenda mais uma coisa. Pense internamente. Pense internamente porque que talvez a maioria dos professores de educação física, ao olharem um profissional extremamente bem vestido, acreditam que aquilo passa uma imagem de arrogância. E pense em como esse mindset, pense em como essa mentalidade está impactando negativamente na tua profissão. Me responde aqui embaixo se você tem essa mentalidade. Me responde aqui embaixo se essa mentalidade já causou impactos negativos no valor que você está precificando. E sabe o que vai acontecer se você não entender? Se você não entender que a imagem é extremamente importante, sabe o que vai acontecer se você continuar achando que o professor de educação física tem que no máximo estar bem vestido na hora de apresentar um TCC? Você vai continuar tendo um valor de mercado muito baixo. Você vai continuar tendo que trabalhar das 5 da manhã até as 10 da noite para ganhar uma renda legal, suficiente. E você não vai entender porque que alguns profissionais destacam tanto. Você vai continuar reclamando do cliente quando ele diz que o nutricionista vale X e você vale menos que isso. Quando as pessoas acham que os médicos podem ganhar muito mais que um professor de educação física. Se você não entender exatamente como funciona o jogo, se você não entender por que é importante, ao invés de ficar resistindo contra a forma como as pessoas pensam, e aprender a jogar o jogo, você vai estar perdendo muito tempo da tua carreira. E vai ter gente na tua frente fazendo a diferença. Então, eu espero que isso sirva de presente para você. Que você comece o 2019 com uma nova mentalidade, com uma nova percepção de valor. É exatamente isso que todos os alunos do Viver de Consultoria têm se dedicado a fazer. Desenvolver uma nova mentalidade, desenvolver uma nova forma de perceber a profissão. Então eu te dedico um 2019 incrível, um 2019 especial.